Boa tarde. De Henrique Cantona a Isabelle Adjani, nos últimos anos cerca de 50 mil franceses escolheram Portugal para morar. Mas, para além desta nova aproximação, que ligação mantém ainda os portugueses com a língua e com a cultura francesas? Por cá, o francês continua a perder influência ou, pelo contrário, está a ganhar um novo fôlego? É isso que procuraremos saber neste debate promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, com Helena Tecedeiro, autora da obra Francofonia em Portugal está bem e recomenda-se, Manuela Júdice, francófona e francófila, e que foi comissária da temporada cruzada Portugal-França, e Laurent Guater, é assim? Muito bem. Diretor de vendas internacional da Navigator, há 30 anos a residir em Portugal. Olá aos três, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Helena, comece por si, como autora desta obra que hoje apresentamos, e pedi-lhe que nos explicasse o que é que ele levou a escrever este livro e também, em traços gerais, em que é que ele consiste. Ora, obrigada por nos receberem aqui, obrigada a todos os que vieram. Bienvenue aos francófonos presentes na sala. O que me levou a fazer esta obra foi uma questão muito pessoal. Eu fiz questão que esta obra fosse também bastante pessoal, aliás tem um capítulo sobre os tecedeiros, a minha família, mas podia ser os tecedeiros, os Costa, os Andrades. Há muitas histórias. A minha história é a história de muitos portugueses que cresceram, ou que nasceram, ou que cresceram em países de língua francesa. No meu caso, a Suíça, não foi a França, e a língua francesa sempre me acompanhou. Acompanhou-me quando eu fui, na minha infância, enquanto fui crescendo, acompanhou-me também na minha vida profissional. Eu sou jornalista do Diário de Notícias e todo o meu percurso profissional foi ditado por eu falar francês. Fui para a secção internacional porque nós tínhamos uma agência que era a Agence France Presse, que era em francês e, portanto, a partir daí isso ditou toda a minha carreira também, e o francês sempre me ajudou a entrevistar pessoas, a ter oportunidades que não teria, se calhar, se não falasse esta língua. O que é que eu senti também nessa vida profissional? Senti que o francês, que era muito comum e que é muito comum em Portugal nas gerações, diria, acima dos 50, se foi perdendo nas gerações mais novas. E isso sente-se muito no jornal. Estão aqui vários colegas ou antigos colegas meus que viveram isso. Nós vemos os estagiários chegarem e se lhes dissermos vai entrevistar alguém em francês, é o fim do mundo, porque não falam francês. Portanto, o inglês passou a ser predominante quando antes era o francês em Portugal. E eu quis ir um bocado ver como é que estão as coisas hoje. Claro que não é um trabalho exaustivo, não é um trabalho de fundo, mas acho que fica-se com uma ideia que o francês foi perdendo, e é verdade, até por uma questão prática, era a primeira língua, passou a ser a segunda língua na escola em Portugal, mas há um ressurgimento do francês, há um renascimento do francês muito graças à comunidade francesa em Portugal, que é muito grande. Também há muitos imigrantes portugueses em França ou em países francófonos que regressaram, uns que regressaram, outros que vieram, as novas gerações que já nasceram lá e alguns estão a vir para cá. E acho que há e até também em termos económicos, percebe-se que há um interesse pelo francês que se calhar não será tão pela cultura francesa como era numa geração da Manuela ou do Guilherme de Oliveira Martins, que está ali, que também entra num dos capítulos, mas há uma vertente económica que também faz com que o francês tenha haja um novo interesse pelo francês e as novas gerações estejam a perceber que o inglês é um dado adquirido, tem que ser, toda a gente fala inglês e o francês pode ser uma mais-valia. E essa mais-valia traduz-se em quê exatamente? Ou seja, há também, o espanhol também tem vindo a crescer como segunda língua estrangeira, ainda não é segunda, mas tem vindo a crescer. Que mais-valia é que o francês pode representar para as gerações mais jovens, sobretudo? Eu acho que o espanhol cresceu muito por uma questão dos miúdos, e vou dizer isto, tenho uma filha com 15 anos, posso falar por experiência própria, muitos miúdos acham que o espanhol é mais fácil. E, portanto, vão para o espanhol. Vão enganados, porque não é assim tão mais fácil. E eu acho que há uma percepção agora que o francês pode ser importante em termos económicos, é uma oportunidade de trabalho, há muitas empresas francesas em Portugal, há muita gente que quer emigrar e, infelizmente, ou felizmente, enfim, é uma questão mais política que não vamos agora debater aqui, e o francês abre muitas portas, não é só França, como ele estava a dizer, é a Suíça, é o Luxemburgo, é o próprio Canadá, no Quebec. Ou seja,
vários países africanos que, por enquanto, podem não ser ainda uma oportunidade tão aliciante, se calhar, como os outros países que eu estava a dizer, mas que também poderá ser uma oportunidade de futuro. Eu acho que há essa vertente mais utilitária, se quisermos assim, do francês, e as pessoas começam a perceber isso, tanto os jovens como os próprios pais dos jovens, que muitas vezes acabam por ser quem acaba por incentivar essa escolha que é feita quando eles ainda são bastante jovens. Por outro lado, há um acesso, se calhar, maior à cultura francesa ou francófona, através, por exemplo, das plataformas. Há séries no Netflix, podem ver, estou a dizer Netflix, como poderia dizer outras. Há filmes que estão disponíveis. Esse acesso, e posso dar um exemplo, eu estive na abertura da Festa do Cinema Francês há umas semanas, e a sala estava cheíssima completamente, e não eram só pessoas acima dos 50, nem só franceses ou francófonos. Havia muitos jovens, e eu levei a minha filha a ver um filme chamado Nouvelle Vague, que recomendo, já agora, e ela adorou, apesar de não ter as referências que deveria ter, porque o filme é sobre o Godard e a gravação do À bout de souffle, ou O Acossado em português, e ela não tinha as referências, não sabia quem era o Belmondo, ou se já teria ouvido falar, mas não tinha as referências e, no entanto, gostou muito. Gostou tanto que quis ir ver o À bout de souffle, que também passou na Festa do Cinema Francês, e onde estavam muitos jovens também a ver. Acho que esse acesso também é muito importante, apesar de ser preciso, se calhar, forçar um pouco mais do que no inglês, que está omnipresente. Manuela foi, como eu disse na introdução, foi comissária da temporada Cruzada Portugal-França, uma iniciativa de diplomacia cultural destinada a aprofundar as relações entre os dois países, realizada em 2022, e pergunto-lhe, com base também nessa experiência, de facto, se esta ligação entre os dois países, que durante muitas décadas foi muito, muito forte, e isso nota-se, como dizia a Helena, nas gerações mais velhas, se estas ligações de alguma forma se foram perdendo e a que é que isso se deveu? Não digo apenas na questão da língua francesa, mas também da própria cultura francesa. Bom, muito obrigada primeiro à Helena de Cedeiro por me ter convidado para ser entrevistada no livro e obrigada a vocês e ao âmbito cultural de Corte Inglês por estar aqui hoje nesta conversa. A temporada cruzada, eu na temporada cruzada não senti ou quase não senti, é melhor ser mais precisa, que a influência cultural tivesse a esmorecer, porque tanto o teatro português, o cinema português, a literatura portuguesa estavam muito próximas. A literatura era o caso menos próximo, mas todos eles estavam muito próximos dos interlocutores franceses que eu tinha. E a mesma coisa em relação à cultura francesa em Portugal. Houve, de facto, uma muitíssimo boa comunicação. Estamos a falar num meio, se quiserem, de elite, num meio cultural bastante importante. Quando chegávamos, por exemplo, ao rap, ninguém conhecia os rappers franceses. Nada, zero. Mas na literatura, no teatro, basta dizer que temos os nossos Tiagos, estão em Lyon, o outro no Festival de Avignon. Há uma fluência muito grande na parte cultural. Depois, onde é que a coisa não funcionava assim tão bem? De facto, nos festivais, os festivais não aparece. Era mais fácil pormos festivais portugueses em França do que trazer artistas franceses para festivais portugueses. Na música, o gap é bastante importante. O cinema funciona muito bem, o cinema português lá. Tivemos o Manuel de Oliveira a trabalhar com França durante anos a fio. Temos filmes, temos, por exemplo, a Gaiola Dourada, portugueses que viveram em França
a fazer filmes com Portugal. Temos as Irmãs Medeiros, que, portanto, no cinema a comunicação, o fluir é muito fácil entre Portugal e França. De qualquer forma, há um fosso geracional, como já aqui falámos, não é? Houve gerações em que a cultura francófona era a cultura mais impactante e mais importante em Portugal, ao nível quer do cinema, quer da literatura, quer da música, quer até da gastronomia. Acha que isso é possível ser trazido? Como disse, essa temporada estava muito, um bocadinho, não digo fechada, mas enfim, era um público já de si, se calhar mais interessado também na ligação entre os dois países, mas de uma forma transversal. É possível voltar a despertar o interesse das gerações mais novas em Portugal pela cultura francófona? Eu acho que sim. Eu acho que sim, que isso é possível. Não digo, o cinema pode ter aqui um papel muito importante, a gastronomia pode ter um papel muito importante. Para mim, a gastronomia e a moda passam pela França. No meu caso, e foi uma das coisas que eu disse à Helena quando ela me entrevistou, e eu acho que isso era muito importante, a aproximação através dessas duas áreas, porque o fosso existe. Basta dizer, no caso da moda, em minha casa, quando a gente ia fazer uma toalete, era fazer uma toalete. Ia logo fazer uma toalete. Ia fazer uma toalete. Logo a palavra. E agora eu dizia, olha, a tua toalete está muito gira. Não, agora os meus netos dizem, o teu outfit... O toalete desapareceu. Nesse sentido, desapareceu completamente nestas gerações mais novas. E acha que ficou uma imagem, da mesma forma que há uma ideia, porventura errada, mas que existe, que o francês ser mais difícil, continua a haver uma imagem da cultura francesa ligada mais às elites, portanto, uma cultura que não é acessível de uma forma geral, que tem uma imagem de algum elitismo associado? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que... Eu vou contar um caso que tem mais de 20 anos, ou tem 40 anos quase. Quando a minha filha mais velha terminou a escola primária e foi para o ciclo preparatório, que era assim que se chamava naquela altura, eu escolhi que ela fosse para uma turma francesa, uma turma com o francês primeira língua estrangeira. E passados uns dias de ter feito a inscrição dela, uma ex-colega minha da faculdade telefona-me e diz-me, lá, foste pôr a tua filha nestas turmas para ela ser minha aluna? E eu disse, não, foi porque queria que ela fizesse francês. Então mete-a na Alliance Française e põe-na numa turma de inglês, porque são as piores turmas da escola, são as turmas dos meninos que fazem francês como primeira língua estrangeira. Eu segui o conselho dela, e a minha filha foi para a Aliança aos 10 anos. No entanto, eu acho que ficou sempre um estigma de que são os filhos dos imigrantes, são os... que é uma coisa que eu não consigo compreender. Sério, não consigo compreender porque é que o francês não pode ser promovido através de todas as classes sociais, em todas as áreas. Porquê? Portanto, havia essa imagem tão muito dispara. Por um lado, que era dos filhos dos imigrantes, portanto, associado mais a classes sociais menos favorecidas, e depois as elites. As elites. E pelo meio havia um desinteresse, a um espaço de ninguém. Havia um fosso. E é esse fosso que eu acho que hoje em dia se está a preencher. Laurent, vive há 30 anos em Portugal, é muito tempo, e perguntava-lhe da sua experiência que modificações, que alterações é que tem notado na relação dos portugueses com a língua e com a cultura francesas?
Antes de mais, queria agradecer à Manuela e à Helena a oportunidade de estar aqui. É a enorme força que vocês estão a fazer para a língua francesa aqui em Portugal. E, obviamente, o Corte Inglês por nos receber aqui. De facto, sim, Portugal mudou na imagem dos franceses e os franceses mudaram na forma com que estão vistos em Portugal nestes 30 anos. É uma coisa enorme. Há 30 anos, em França, as pessoas não tinham uma opinião sequer de Portugal. Portugal nem sequer estava na moda. Portugal era quase desconhecido pela maior parte dos franceses. E os franceses que estavam em Portugal não tinham uma visão de si como tendo a responsabilidade de defender alguma coisa da cultura francesa. Portanto, eram expatriados, vinham aqui fazer negócios, mas não havia uma noção de uma comunidade francesa em Portugal, da forma com que ela hoje existe. Hoje, esta comunidade francesa em Portugal, de facto, tenta trazer alguma coisa de cultural ou alguma coisa de diferente a um conjunto multicultural que existe em Portugal. E, portanto, desde que Portugal admite algum grau de multiculturalismo, os franceses querem preencher o melhor possível a expectativa que os portugueses podem ter deste multiculturalismo. Portanto, vemos isto como uma oportunidade e como uma generosidade por parte dos portugueses. E temos muito espaço, ou seja, há muitas oportunidades de fazer francesices. Okay? E isso é relativamente novo. Digamos que o francês saiu de um espaço que era fechado a um espaço que é completamente aberto e que, obviamente, entra em concorrência com outras culturas e com outras oportunidades de abertura, mas esta concorrência não é uma concorrência negativa. Eu acho que é mais uma emulação do que outra coisa. E o que eu sinto da comunidade francesa é que ela pretende mesmo oferecer aos portugueses esta oportunidade, esta abertura. E os portugueses têm, com a generalidade que têm, não é, aproveitam bastante bem essa possibilidade. Mas sente que há uma verdadeira integração da comunidade francesa em Portugal, nomeadamente em Lisboa, onde essa comunidade é mais expressiva, ou, por outro lado, há digamos, uma bolha francesa dentro da cidade que depois pouco se relaciona com a comunidade local? Curiosamente, acho que temos as duas coisas no mesmo tempo, o famoso en même temps do nosso presidente. De um lado, de facto, é pena que haja tantos franceses que vivem em Portugal que se comportam numa bolha e que não fazem o esforço de interação com a cultura e a comunidade portuguesa. Isto é um facto, eu tenho pena disto. Mas o que eu vejo também é a quantidade de franceses que se envolvem fortemente na cultura portuguesa. Temos um amigo, o Loic, que está na vossa sociedade histórica e que faz um trabalho absolutamente brilhante para falar da cultura portuguesa e da história portuguesa junto da nossa comunidade e de outras comunidades. E temos muitos casos assim de pessoas da comunidade francesa que se motivam. Muitas vezes temos a sorte de ter pessoas da nossa comunidade que têm alto nível cultural, têm algum tempo, são jovens reformados e associam o facto de ter a competência com o facto de ter o tempo. Isto é potente. É mais fora de Lisboa do que em Lisboa. Em Lisboa a oferta cultural é tão grande que somos um pouco ultrapassados. Mas chegamos a Cascais, chegamos a Torres Vedras, chegamos a Leiria, chegamos ao Algarve e vemos quanto os franceses que se envolvem disto são diferentes do que os nossos amigos ingleses, do que os nossos amigos holandeses, dos amigos italianos que estão aqui em números similares aos nossos. Porque há esta noção cultural francesa, há esta noção dos franceses de querer fazer coisas, fazer espetáculos, fazer conferências, fazer livros.
E essas portanto, sempre essas iniciativas são, não digo dirigidas, mas incluem os portugueses ou são, lá está, iniciativas que acabam por ficar ali mais fechadas dentro da comunidade? Acho que elas incluem alguns portugueses. Para já incluem mais estrangeiros, ou seja, os franceses que não são mais numerosos, por ter essa atitude de grande intervencionismo, acabam por trazer com eles muitos estrangeiros. E depois disto, efetivamente, muitos portugueses também aproveitam e acham graça e acham interesse. A Helena estava a falar do nosso cinema. Há muita coisa, de facto, a partir do cinema. E quando as nossas associações no Algarve organizam uma festa do cinema, há muita gente que se junta a isso. Está aqui o Sr. Professor da Fundação Gulbenkian. Uma das coisas que eu achei muito interessante na perspectiva de Portugal foi o impacto dos franceses que chegaram há 15 ou 20 anos sobre a Orquestra Gulbenkian em determinado tempo, em termos de assinantes. Ou seja, havia uma altura, era difícil de fazer funcionar a orquestra e de ter a sala cheia. Hoje as salas são cheíssimas em todo lado. Mas houve um momento onde tínhamos cerca de 300 assinantes franceses que assinavam efetivamente a temporada do Gulbenkian. E isto tem sido bastante relevante há 10 anos para fazer efetivamente, para dar algum impulso ao mundo cultural português, numa altura onde ele tinha pouca gente. Hoje as salas estão cheias em todo lado, mas não era verdade forçosamente há 15 anos, 20 anos. E quando chegou, imagino que na altura não falasse português ainda, o impacto de quando chegou, enfim, de que forma é que foi recebido e o que é que sentia na altura, na facilidade que tinha em falar francês com os portugueses que encontrava, com a generalidade dos portugueses, e que sente hoje, embora hoje já fale português, mas, enfim, que mudança a esse nível é que assistiu nestes 30 anos? De facto, muito à geração das pessoas que eram mais velhas do que eu e que se tinham formado em França e que tinham um nível de francês muito grande e um conhecimento da cultura francesa muito grande. Portanto, aproveitei, de facto, isto na minha integração em Portugal e foi relevante. Depois aproveitei outra coisa, fiz da minha vida profissional quase toda a fazer exportação para um grande grupo português, no qual não exportei só para a França, evidentemente, mas França, depois de Espanha, França era há 20 e tal anos o mercado natural de muitas grandes empresas portuguesas e, portanto, aproveitei também isto bastante e foi valorizado naquela altura para o meu arranque de carreira a capacidade, efetivamente, de trazer o bom que se fazia em Portugal, em França, numa altura onde Portugal estava ainda a dar os primeiros passos e precisava, nomeadamente, de pessoas com credibilidade lá fora. Portanto, foi muito fácil, digamos assim, há 30 anos para me inserir em Portugal, embora a comunidade francesa não era tão estruturada e desenvolvida como hoje ela é. Uhum. Helena, voltando assim, nos últimos anos, de facto, houve este crescimento enorme da comunidade francesa em Portugal. Cerca de 50 mil neste momento residem em Portugal, como eu disse no início. E eu perguntava-lhe de que forma é que isso mudou. Enfim, por um lado, o que é que mudou no perfil da comunidade francesa nos anos mais recentes, com esta vinda muito significativa, e em que é que isso mudou, ou que alterações é que isso está a provocar na relação dos portugueses com a língua, com a cultura francesa e na relação entre os dois países? Bem, como o Laurent dizia e falou nos jovens reformados que têm tempo, a ideia inicial, quando começou a vir uma onda, digamos assim, como brincávamos que era a quarta invasão francesa, uma onda de franceses era muito reformados, aproveitando os benefícios fiscais. Neste momento, e o Laurent saberá melhor do que eu, mas a comunidade francesa é muito diversificada. E estamos a falar da francesa, mas podemos falar da francófona, porque também há alguns belgas, há suíços. E há canadianos, bastante canadianos, exatamente. Ou seja, estamos a falar da francesa, mas podemos falar da francófona. Mas falando na francesa, que se calhar é mais estudada, digamos assim,
neste momento não são só reformados, neste momento temos jovens, temos famílias, temos, ou seja, diversificou-se muito. E eu acho que isso, e temos que voltar a uma palavra que também é francesa, clichês, acabou um pouco com o clichê do francês reformado que veio para Portugal aproveitar os benefícios fiscais. De repente há franceses no autocarro, na escola, em todo o lado. E esse ouvir falar francês eu acho que está a mudar um bocado e a despertar aquele interesse que nós estávamos a falar no início. De repente não são só os turistas que nós ouvimos falar francês no autocarro, no supermercado, em todo o lado, no cotidiano. E esse mudou um pouco a imagem. Como também acho que mudou a imagem dos portugueses em França completamente, e falamos dos clichês, falou da gaiola dourada, não há clichê maior do que, como é que é? A concierge e maçom. Claro. Esse clichê também acabou. Portugal... E, no entanto, hoje temos em França o diretor da Torre Eiffel é um luso-descendente, o Emmanuel de Marcimont está do Teatro de la Ville, e temos... Imensos eleitos também luso-descendentes, ou seja, há portugueses ou luso-descendentes, se quisermos assim, a promoverem Portugal em França e a mostrarem que Portugal não é o clichê, não é só o clichê, apesar do clichê também existir e não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum, como o Rubén Alves mostrou na Gaiola Dourada. Ao contrário, acho que esse clichê também está a acabar. Já não vemos os franceses como a comunidade lá está fechada na sua bolha, que não tem grande interesse em falar português, se bem que eu acho vou contar esta história que no outro dia me aconteceu, acho que já contei à Manuela, que eu achei maravilhoso, que é a comunidade francesa, mas também o francês turista. Naquele dia eram uns turistas. Vou sair do metro, aqui, em São Sebastião, vinha com a minha filha e íamos a mudar de linha. E vem uma senhora que chega ao pé de mim e me diz: "Pour aller à l'aéroport." Assim, tungas, sem mais nada, como se estivesse em Paris. E eu expliquei-lhe, Ligne Rouge, bababá, deixa as escadas, merci, seguiu. Portanto, achei maravilhoso ela achar normal estar em Lisboa e falar francês com uma pessoa qualquer que ela cruzou na rua e que não fazia a mínima ideia se falava francês, não falava francês. Achei isso muito, muito engraçado. Porque há precisamente essa imagem do português falar as línguas todas. Do português falar as línguas todas e do francês assumir que toda a gente fala francês. Fala francês, pois. Os que estão na bolha são aqueles que chegam à padaria e dizem bonjour. Eu, aqui no Campo Pequeno, tenho vizinhos que chegam franceses, que chegam à padaria e continuam a dizer bonjour. Porquê que não dizem bom dia? Ao menos isso, não é? Já ontem. Porquê? Portanto, sim, há a bolha, há o clichê, mas também há muitas outras facetas e eu acho que isso é ótimo. Acho que isso é ótimo e lá está, desperta a atenção, desperta o interesse e se despertar mais vontade de aprendermos francês, de haver mais pessoas que se interessem pelos filmes, pela música e que possam trautear Tous les garçons et les filles de mon âge, não é? Não? Estávamos a trautear ali atrás, porque não? Ou alguma coisa mais moderna, olha, um rap qualquer. Neste momento tornou-se, sobretudo em alguns bairros da capital, que estão muito associados à comunidade francesa, por exemplo, Campo de Ourique. Champ d'Ourique. Exatamente. Champ d'Ourique. Em que se vê a boulangerie, a pâtisserie, a fromagerie. Os queijinhos. Exatamente. Isso também está a contribuir ou, num certo sentido, também gera, lá está, ou acentua a tal sensação de que, mas porquê é que chamam fromagerie, pâtisserie, boulangerie se estão em Portugal? E não, ou seja, há essa ideia de uma integração que não é plena, que talvez esteja a mudar, mas que ainda é muito bolha. Sim, mas eu acho que aí também é... Lá está, chama-se fromagerie, podia chamar queijaria, mas não se percebia logo que era francesa. Ou seja, acho que há aí uma questão, uma vertente também comercial. O curioso aqui é que, de facto, temos alguns franceses, empresários, que querem trazer para Portugal coisas que eles acham únicas em França. É visto de Portugal, podemos achar isto uma afronta, uma patetice. Quer dizer, os franceses vêm aqui ensinar os portugueses a fazer pão ou a fazer queijo. Não. Tem a ver com o vinho, não é? Tem a ver de facto com esta noção de que algum artesanato francês pode ser exportado
é específico. Pronto. E, portanto, uma queijaria francesa é algo que para nós franceses é alguma coisa que se pode exportar. Portanto, evidentemente que o conceito tem que parecer muito francês, mas ele não está fechado só à comunidade francesa. Existe Agora. uma expansão, exatamente. Agora, Existe uma expectativa genuína de fazer descobrir aos portugueses, neste caso, mas pelo mundo fora, alguns aspectos do nosso artesanato, digamos assim. Temos um exemplo famoso das crêperies. A Françoise está aqui e é breton como eu. Temos alguma dificuldade, obviamente, a explicar a um português como que se faz a crêpe breton com aquela farinha de trigo preto, sarrazienne, não sei quantos, pronto. Mas pouco a pouco lá está a entrar. Pouco a pouco lá está a entrar. E os portugueses têm essa abertura também e querem ver coisas. Portanto, não há só restaurantes mexicanos como coisas exóticas. Também pode haver uma crêperie breton. Claro. E eu acho que tem que ser visto assim, desta maneira. Portanto, as padarias francesas e as fromageries francesas e algumas mais coisas francesas têm a ver com esta noção de que nós temos algum artesanato que pode sair. E tem a ver também com outra coisa. De facto, esses casais novos que estamos agora a ver, que se instalam em Portugal, chegam a Portugal com um sonho, que é de poderem ser empresários, poderem fazer as suas coisas, poderem ser independentes, porque eles veem Portugal como um país mais livre em relação àquilo que hoje a França é socialmente. Portanto, eles acham que conseguem fazer em Portugal aquilo que lhes dá na cabeça e que o mercado vai reagir a isto e vai aceitar. E às vezes até funciona. Mas é muito esta a ideia. E também, acho que também há outro lado, que é eu, como filha de imigrantes, acho que há também um bocadinho o lado saudosista de casa. Claro. Ou seja, nós portugueses também tínhamos lojas, como nós dizíamos, as lojas dos portugueses, onde íamos comprar bacalhau e, sei lá, alheiras, ou outras, pronto, agora de repente assim, sei lá, como é que se chamava, não era antes do Nutella? Tulicreme. Ou seja, produtos que nos faziam E sonazol verde. Sonazol verde. Pronto. Coisas essenciais para a vida da pessoa. Tulicreme e sonazol verde. Ou seja, acho que também, havendo uma comunidade maior francesa, há esse lado, obviamente, de querer mostrar o que tem de bom, não é? O que acha que tem de melhor, mas também ter um bocadinho de casa onde está. De repente ter os seus queijos, ter os seus vinhos, ter o seu restaurante onde pode ir comer aquilo que lhe traz conforto e que lhe traz um bocadinho de casa. E nós fizemos o mesmo, não é? Os portugueses fizeram o mesmo e acho que é normal. Mas, por exemplo, a queijaria francesa passa publicidade de Campo de Ourique, que começou por ser uma fromagerie com um nome ligado à literatura, porque era Maître Renard. Exato. Chama-se ainda Maître Renard. Parlons de Ralaché. Parlons de Ralaché. Bom, e eles só tinham queijos franceses. E eu ficava muito contente, porque podia ir lá comprar Tentation de Saint-Félicien. Está ali o Carlos Veiga Ferreira, que era um dos seus queijos preferidos. Quando me visitava em França, tínhamos sempre que ir comprar Tentation de Saint-Félicien e ali encontrava. Mas hoje, essa queijaria tem queijos franceses, tem queijos suíços, tem queijos italianos e tem alguns queijos portugueses. Em contrapartida, a queijaria do mercado 31 de janeiro, que é aqui o mercado do Saldanha, que só tinha queijos portugueses, hoje em dia tem uma belíssima escolha de queijos franceses, e italianos também, mas os franceses subiram de uma forma exponencial. Os queijos franceses subiram, o consumo de queijo francês em Portugal subiu de forma exponencial. E já não é só em Campo de Ourique que se pode comprar, já está espalhado pela cidade. Estamos a tentar dar razão a quem me perguntou várias vezes. Escreveste um livro sobre queijos? Olha para cá falar sobre queijos. Também há uma ideia de que os franceses são mais empenhados ou mais ciosos na preservação da sua cultura
por oposição, por exemplo, aos portugueses, que permitiram uma certa descaracterização de muitas das suas lojas tradicionais, de muitas de lojas históricas, etc. Por exemplo, na Baixa, que vemos hoje uma grande descaracterização, peço desculpa, enquanto, por exemplo, em Paris, no que diz respeito aos seus cafés, ainda se nota muito mais uma preservação dos cafés tradicionais parisienses, enquanto cá os nossos cafés tradicionais, muitos deles deram lugares à cadeia. Se pensarmos deram no lugar Boulevard a Saint-Germain e das livrarias de Saint-Germain, foram todas à vida, há uma exceção, mas foi tudo para se instalarem grandes marcas da moda, da joalharia, por aí fora. Portanto, acha que é um mal que padecemos todos? É um mal que padecemos todos. Tem a ver com mercados, com... Não... Mas Portugal ainda não associa a sua cultura tradicional em termos de lojas a alguma coisa que é valorizável lá fora. Ou seja, não há ainda grandes exemplos, Vista Alegre talvez, mas não há grandes exemplos de grupos de luxo que vivem de ter um produto português absolutamente dedicado. Nós temos em França grandes grupos que vivem da imagem francesa, os perfumes, as grandes empresas de sacos e de roupa de luxo e tudo mais. Portanto, este caminho é importante para a França. A França consegue vender a imagem de Paris nos produtos e Lisboa ainda não é usado como uma imagem para vender produtos portugueses lá fora. Mas penso que faz parte das coisas que os portugueses têm que ter cuidado, ou têm que tentar fazer, e curiosamente pode ser que haja franceses a fazer isto. Temos um exemplo do Pierre Sartre, por exemplo, que tem a vossa belíssima marca Benamor, e que é uma marca portuguesa recuperada por um francês e que está a ser um sucesso de exportação, utilizando factos, utilizando marcadores portugueses para fazer esta presença. Porquê? Porque nós temos aqui muita gente de cultura francesa que fez uma carreira no luxo e que identifica pérolas na cultura portuguesa, nichos, e os tenta efetivamente globalizar. E que se calhar foram desvalorizados pelos próprios portugueses, mas que podem ter agora esse... Eu não vejo isso, eu acho que não se pode culpar os portugueses de não ter valorizado isto. Eu acho que se pode culpar os próprios empresários portugueses que tinham essas marcas e que não lhes deram efetivamente esta expressão internacional. Acho que não foram os portugueses que não deram suporte, foi realmente os empresários que não fizeram disto tão cedo um fator de diferenciação. Já falámos da questão económica, empresarial, das empresas, também do convívio entre as comunidades francesa e portuguesa. Do ponto de vista político, que é aqui uma parte que ainda não focámos muito, o que é que pode ser feito, ou faz sentido ser feito entre os dois países para aprofundar mais as relações e para promover também a língua francesa em Portugal? Bem, isso é uma pergunta com uma grande rasteira, porque falar de política é sempre complicado. Eu acho que, na verdade... Do ponto de vista também da política cultural, até. Sim. Uma das decisões que foi política influenciou todo o impacto que o francês tinha, que foi deixar de ser a primeira língua e passar a ser a segunda. E passar a ser o inglês a primeira língua. Acho que é defensável e é compreensível que tenha acontecido. Acho que, se calhar, poderia haver um pensamento político para tentar promover o francês, mas, se calhar, mais do lado da França do que do lado de Portugal, não é? Porque Portugal terá que se preocupar em promover o português lá fora, mais do que em promover o francês cá dentro. Eu falei com alguns professores de francês, e algumas professoras eram senhoras, e elas faziam falavam desse corte que houve, desse momento em que muitos jovens passaram até chegar à faculdade, às vezes para entrar em cursos de francês, sem ter um francês tão bom quanto deveriam. Portanto, as decisões políticas depois também têm um impacto prático. Em termos de relações entre os dois países, bom, acho que
neste momento parecem-me ser boas, e posso contar um momento de boas relações políticas entre os dois países, com o nosso antigo Primeiro-Ministro, António Costa, e com Emmanuel Macron, presidente francês. Eu estive num debate na Gulbenkian, fui a moderadora do debate, e houve um momento muito engraçado nos bastidores, em que estávamos todos em amena cavaqueira, em francês, mesmo antes de entrarmos em palco, e o Emmanuel Macron vira-se para mim e para o António Costa e diz-me assim: isto é tudo muito injusto, porque eu sou a única pessoa que não vai perceber tudo o que é dito. E era verdade, porque o debate ia ser em português e em francês, tanto eu como o António Costa falávamos as duas línguas, ele só falava francês. Portanto, mas percebia-se a excelente relação, e percebia-se que a excelente relação também tinha a ver com o facto de António Costa falar francês, e falar muito bem francês. E houve aqui escrevi uma crónica há uns tempos sobre os nossos políticos e o francês. E é muito engraçado. Desde a célebre pronúncia de Mário Soares, não é? Desde a célebre pronúncia do Mário Soares até um jovem, muito jovem, Francisco Louçã, a desancar o Jean-Marie Le Pen aqui em Lisboa, numa vinda dele cá, num excelente francês, mas assim, bastante bom, até Álvaro Cunhal a falar um excelente francês. Ou seja, e para falar também do nosso atual Primeiro-Ministro, quando foi à França, logo no início do seu mandato, fez questão de falar em francês. E falou, não sei se estava decorado ou não estava decorado, mas a verdade é que falou ainda há uns bons... Ele já não é da geração. Ele já não é da geração, mas ainda falou uns bons minutos em francês antes de passar para português. Ou seja, há este esforço, e acho que essa relação política é engraçada do lado português, de haver essa capacidade, digamos assim, de criar pontos com os políticos franceses por falarmos também a língua deles. Do ponto de vista político, eu gostava daqui acrescentar alguma coisa, e porque a Helena começou exatamente por falar do francês segunda língua e deixar de ser segunda língua. Nas relações políticas entre Portugal e França, há sempre um cravo enfiado, que é a questão do português em França. O português em França tem vindo a ficar cada vez mais posto de lado, remetido para uma língua pouco falada, que pouco interessa, quando o português no mundo interessa muitíssimo. Contrariamente à Suíça, e a Suíça é por causa do Brasil. Na Suíça eles valorizam muito da escola o português, e é por causa do Brasil. Esta questão da língua portuguesa em França tem sido difícil de resolver do ponto de vista político, e é pena. E depois, se calhar, os portugueses devem responder: olha, vocês também não tratam... Eu, no meu caso, não tenho razão de queixa. Tanto a minha filha, que fez o BAC na Suíça, mas numa escola francesa, e que tinha português por escolha nossa, como primeira língua estrangeira, visto que estava numa escola francesa, pôde fazê-lo, mas através do ensino à distância. E o francês tem um apoio de ensino à distância, em português, até ao BAC, e de grande qualidade. Coisa que Portugal não tem para os seus nacionais que estão no estrangeiro. Mas em França, em termos políticos, é uma escolha francesa que eu acho muito simpática. Em França, neste momento, a maioria das escolas não tem a oferta de português? Não, podem fazê-lo por correspondência. De facto, o português foi preterido e não foi valorizado suficientemente em França. Exato. Portanto, eu concordo com a Manuela. É uma questão política. Queria levar esta questão mais, talvez, ao lado da economia. O Interland da Alemanha é realmente a Europa de Leste. O Interland de França tem que ser Portugal e Espanha. E, portanto, tem que existir muito mais concentração estratégica entre Portugal, Espanha, certamente, e França, para efetivamente que a reindustrialização, que é absolutamente necessária e que nós não conseguimos fazer na própria França, se faça ainda mais em Portugal. Evidentemente já se faz, evidentemente a França já tem uma presença muito significativa
na indústria portuguesa, mas tem que ser muito mais. Há muito mais potencial. Porque é muito mais natural as empresas francesas e as empresas portuguesas trabalharem nesse espaço partilhada, e obviamente com a Espanha que está no meio, do que uma empresa alemã com uma empresa portuguesa. Porque esta empresa alemã vai sempre encontrar na República Checa, na Polónia, na Hungria, parceiros com quais está, digamos, culturalmente mais parecido. Portanto, tem que existir, de facto, na perspectiva da política, tem que ser uma vontade tanto de Portugal como de França, tem que existir, de facto, uma vontade de estruturar muito mais ainda esta interligação económica entre Portugal e França. E é a benefício de ambos. Ou seja, não tenho dúvidas que isso seria qualquer coisa que tem dimensão para efetivamente ser benéfico tanto para Portugal como para a França. Laurent, Manuela e Helena, muito obrigada. Chegámos mesmo ao fim do nosso tempo. Obrigada, boa tarde, e despeço-me, obviamente, não em francês, mas em português, com esta recomendação do livro da Helena, que deixa uma mensagem muito otimista relativamente à recuperação do francês. Obrigada e boa tarde.